Fala galera, professor Rodrigo na área, é isso aí, mais um vídeo aqui no canal essa semana falando sobre equilíbrio químico e dessa vez nós vamos continuar falando de equilíbrio iônico, mas da parte da água. Então nós vamos falar do pH, do pOH, então cuidado, essa aula é super importante para você, eu vou te mostrar como calcular o pH e o pOH. Então enquanto tá rolando a vinheta, você já sabe, deixe seu curtir e se inscreve aqui no canal. Bora! Muito bem, meus lindinhos e minhas lindinhas, já está aparecendo para você aí no cantinho essa nossa aula, certo? E o seguinte, essa aula tá completa aqui para você, tá? É uma mesma aula muito parecida com a aula que eu dou para a galera do curso do Resolvendo a Química, turma Ouro, turma Ródio, tá? Quer saber mais informações sobre o nosso curso, como é que ele funciona? Manda um direct aqui pro prof. Rodrigo Artuso no Instagram, que eu vou ter todo o prazer de responder você e explicar como é que funciona, certo? Então, equilíbrio iônico da água, como é que funciona? Olha só, galerinha, eu tenho aqui ó, duas molequinhas de água, lógico, eu tenho infinitas aqui dentro, tá? Mas eu vou fazer só duas aqui pra gente, que colidem. E uma delas vai pegar o hidrogênio da outra, formando H3O+, e OH-. Lógico que isso acontece em equilíbrio água líquida, com o H+, o H3O+ aquoso e o OH- aquoso. Muitas vezes nós vamos escrever assim, ó, H2O líquido formando H+ e OH- aquoso. Isso em equilíbrio. Show? Então imagine que eu tenho aqui a água pura. E isso, galera, vai dar o quê? Vai dar o nosso produto iônico da água, que é a constante de equilíbrio da água. É a concentração só dos produtos. Por que vai ser só a concentração dos produtos multiplicada? Porque, galera, aquoso participa, líquido não participa. Veja a nossa playlist, veja o primeiro vídeo de equilíbrio onde eu mostro como é que a gente monta a constante de equilíbrio, certo? Importantíssimo pra gente aqui, ó, na água pura a concentração de H+ é igual a de OH-. E a 25 graus Celsius, o kW é sempre 1 vezes 10 a menos 14. Daqui a pouco eu vou te mostrar um exemplo, se eu mudar a temperatura, o que vai acontecer. Então, qual a concentração de H+ e OH- a 25 graus Celsius da água pura? Água pura, H+ é igual a OH-. O kW, 10 a menos 14, certo? A 25 graus Celsius. O que eu vou fazer? Eu vou fazer que o kW é o H+ vezes o OH-. No lugar do OH- eu vou colocar H+. Por quê, professorzinho? Porque as concentrações são iguais, eu vou ter H+ ao quadrado. Vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, tá? Vou tirar a raiz quadrada dos dois lados e eu vou ter a concentração de H+, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 10 a menos 14 é 10 a menos 7 mol por litro, certo? Então, se o H+ é 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, o OH- também vai ser. Como a gente está trabalhando com valores muito pequenos, galera, 10 a menos 7 é um número muito pituquinho, mas muito pituquinho mesmo. Então, a gente usa o que nós chamamos de operador P. O operador P significa menos log. Transforma números grandes em números pequenos. Então, o pKa que nós vimos na aula passada, vai aparecer o card aqui para você, é menos log do Ka. Quanto maior o Ka, menor o pKa. Quanto maior o Kb, menor o pKb. pH, menos log da concentração de H+. pOH, menos log da concentração de OH-. Certo? O prof trouxe para vocês um balãozinho da memória aqui, ó, para matemática, que são as propriedades do log que a gente mais usa aqui, que é log de x na base A é igual a n, eu elevo e igualo. Então, eu vou ter que A elevado a n é igual a x. Ou quando eu tenho a base do log e a base do expoente do logaritmando iguais, a resposta é só o expoente.
E o produto, ó, log da multiplicação é a soma dos logs. São as propriedades do log que a gente mais vai usar aqui na química. Certo, galera? Muito bem. Muito bem. Então, vamos continuar. Então, qual que é o pH e o pOH da água pura a 25 graus Celsius? Bom, a 25 graus Celsius, nós já vimos que o H mais e o OH- é 10 a menos 7. Calculamos agora há pouco. Então, vamos calcular o pH. Vai ficar menos log da concentração do H+, menos log de 10 a menos 7. Quando não tem nada no pezinho, a base é 10. Como as bases são iguais, eu vou ter menos da fórmula, menos 7, que é a resposta desse log. pH fica 7. E o pOH fica 7 também. Então, a 25 graus Celsius, galera, o pH mais o pOH tem que fechar quanto? 14. Fica atento nisso, por favor. Fica atento nisso, por favor. Então, pH mais o pOH tem que fechar 14 a 25 graus Celsius. E aí vem aquela nossa escala de pH e pOH a 25 graus Celsius. Se o pH e o pOH são 7, nós estamos num meio neutro. Se eu adiciono um ácido na água, aumenta a quantidade de H+, diminui a quantidade de OH-, nós temos um meio ficando ácido. E aí o pH fica menor que 7 e o pOH fica entre 7 e 14, maior que 7. Já, se eu adiciono algo básico, se eu adiciono OH-, OH- aumenta, diminui o H+, eu vou ter um meio básico, onde a concentração do H+ é menor que a concentração do OH-. Certo? Certo? Show! Quer uma dica? Ó, dica, bota no post-it. A concentração de H+ é 10 elevado a menos pH. E a de OH- é 10 elevado a menos pOH. Então, se você pegar um ponto onde o pH é 1, a concentração de H+ é 10 a menos 1 mol por litro. O pOH é 13, porque a soma dos dois tem que fechar quanto? 14. Então, o OH-, 10 a menos 13 mol por litro. Se eu pegar aqui, vamos pegar aqui um valor básico agora. Vamos pegar ali, ó, um pH 8. Se o pH é 8, eu tenho o quê? Quanto vale? Aqui meio básico, maior que 7. Quanto vale a concentração de H+? A concentração de H+ é 10 a menos 8 mol por litro. Sério, prof, que é só isso? Sério. Se o pH é 8, quanto vale o pOH? O quanto falta para fechar 14? 6. Prof, não acredito. Tô falando. Se o pOH é 6, a concentração de OH- é 10 a menos 6 mol por litro. Agora, esse valor vai ser assim porque a gente está a 25 graus Celsius. Se a gente muda, a gente vai ter que encontrar, vai ter que ter um valor de kW, vai ter que mudar. Então, por exemplo, qual a concentração de H+, de OH-, pH e pOH da água pura a 45 graus? Uma coisa importante, falou água pura, a gente já sabe, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Concorda com o prof? Legal. Eu quero a concentração de H+. Como que eu vou calcular? Ajuda o prof. Kw é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. O Kw, ele deu 4 vezes 10 a menos 14. O H+, eu quero. O OH-, como é água pura, é igual ao H+. Tá? Então, eu vou trocar, no lugar do OH-, eu vou colocar o H+. Então, eu vou ter 4
vezes 10 a menos 14 é o H ao quadrado. Como é que eu tiro esse quadrado daqui, galerinha? Eu vou fazer o quê? Raiz quadrada dos dois lados. Isso vai ficar quanto? Que o H é raiz quadrada de um número ao quadrado, corta, né? Então, corta, por isso que virou H+. Raiz quadrada de 4 é 2. E de 10 a menos 14 é menos 7. Prof, eu tenho uma dificuldade na matemática nessa parte. Eu sei, é o ponto que muita gente tem dificuldade. Se a água é pura e o H+ é 2 vezes 10 é menos 7, o OH- também vai ser 2 vezes 10 a menos 7. Mais um ponto importante. Se a água é pura, o que eu vou ter? Eu vou ter que, se o H+ é igual ao OH-, o pH é igual ao pOH. Como é que vai ficar, então? Eu posso calcular só o pH. Como é que fica o pH? pH vai ser menos log da concentração de H+. Quanto vale o H+ nesse exemplo? Vai ser menos log de 2 vezes 10 a menos 7. Veja que eu tenho um produto, 2 vezes o 10 a menos 7. Então, algo que atrapalha muito, pessoal, é o sinal de menos da fórmula. Então, eu vou deixar o sinal de menos aqui afora. Log do produto é a soma dos logs. Os professores de matemática, marca aqui nos comentários os professores de matemática que você conhece. Log de 2 mais log de 10 a menos 7. Quanto que vai dar o nosso pH? O nosso pH vai ficar menos, o log de 2 ele deu, você não precisa saber de cor, é 0,3, mais menos 7, que é o log de 10 a menos 7. Fez a matemática, você vai achar que o pH é 6,7. Como eu estou falando da água pura, o pOH tem que ser igual 6,7. Então, não é sempre que o pH da água é neutro a 7. O pH neutro da água é 7 quando a temperatura for o quê? 25 graus Celsius. Beleza, galera? Essa é a primeira parte da nossa aula de pH. Na próxima semana, eu vou te mostrar a segunda parte, que é como fazer o cálculo do pH. Não perca a próxima aula. Por isso, se inscreva, ative o sininho e até a semana que vem. Valeu? Tchau, tchau!